Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pai Celestial, estamos aqui esta manhã, Senhor, porque cremos. E porque cremos, Pai, porque o Senhor nos deu a fé para crer. Diz a Tua palavra que tanto o querer como o efetuar provém do Senhor. Nada teríamos se não houvéssemos recebido de Ti. Não haveria fé, não haveria nada em nossas vidas, Pai. Tudo o que temos vem do Senhor. E Te damos graça pela Tua bondade, a Tua misericórdia. Tua igreja, Senhor, está aqui esta manhã, com o coração aberto, com o coração preparado, Pai, para receber do Senhor, receber de Ti, ó Deus, a palavra. Que o Senhor me use em Tuas mãos, de tal maneira que possamos, ó Deus, nos conectar com aquela atmosfera celestial, e assim então a Tua palavra fluir serenamente, ó Deus, e penetrar ao coração de cada um. Que o Senhor possa nos abençoar através do Teu sangue. É o que pedimos por estes aqui presentes e por aqueles que em outras partes deste país e do mundo acompanham através do meio que a ciência nos tem proporcionado, Pai, que é a ciência do bem e do mal, mas nós estamos usando para o bem. E queremos que o Senhor unja e abençoe a cada um onde estiver, que sejam grandemente abençoados pelo Teu Espírito Santo. Querido Deus e Pai, toma o controle, Pai, e que o Senhor possa verdadeiramente atingir o alvo. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue vos abençoando a todos. É bom estarmos aqui e é muito bom ver vocês aqui, porque isso mostra que Deus está no vosso coração e o conselho de Deus através desse ministério tem surtido efeito, porque está a igreja repleta numa escola dominical e temos aprendido que é o melhor culto que temos, porque é onde nossas raízes são fixadas. Então, que Deus os abençoe, e a mim pesa a responsabilidade agora de vocês não serem frustrados, mas se vocês voltarem abençoados. Se dependesse de mim, certamente vocês já estariam frustrados, porque nada tenho de mim mesmo. Mas nós dependemos de Deus, e nós estamos aqui para que Deus possa nos usar em vosso favor, e enquanto Deus usa o pregador a favor da igreja, também o pregador é beneficiado, porque todos precisamos da palavra que vem e que nos alimenta, amém? Que Deus abençoe a todos. Saudamos os irmãos que nos visitam. O diácono disse que é um jovem de Joinville, podia levantar a mão. Deus abençoe, é bem-vindo entre nós. Também é um ouvinte do programa de rádio ali do bairro Seminário, lá está atrás. Deus abençoe, irmão, é bem-vindo entre nós. Todos que nos visitam são bem-vindos, que Deus os abençoe e que você sinta-se em casa. Como sempre diz o irmão Beto, na casa do Pai temos liberdade. Essa é a casa do Pai, né? Então, todos temos liberdade de adorar a Deus e de adquirirmos aquilo que precisamos, porque Ele disse: se minha palavra estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Temos irmãos ali de Joaçaba também, Deus os abençoe. E assim, todos são bem-vindos. Deus grandemente abençoe os irmãos que estão acompanhando através da internet. Que Deus possa vos abençoar. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de São João,
capítulo 15, versículo 1 ao versículo 7. E nós vamos dar continuidade ao tema que nós abordamos quarta-feira. Quem veio na quarta-feira, nós falamos sobre um assunto que Deus tem colocado em nosso coração, e eu senti, até eu estava meditando sobre outro tema, mas Deus me tocou forte em meu coração de continuar na mesma linha, reconhecendo a nossa missão, em Cristo. Esse é o título, a nossa missão. O que é que realmente estamos fazendo? O porquê que fomos chamados por uma mensagem tão poderosa no tempo do entardecer, quando Deus disse que haveria uma luz, e essa luz houve, e nós fomos encontrados por ela. Agora, de nada adianta ser encontrado, ser trazido, se não saber o porquê fomos trazidos, né? Então, quando nós captamos este objetivo, nós criamos uma meta. E quando você tem uma meta, você luta por ela. E quando você luta por ela, você alcança. Porque Deus é o maior interessado na tua vitória. Então, que Deus nos abençoe nesta oportunidade e nessa hora tardia que estamos vivendo, uma hora perigosa. É uma hora perigosíssima, porque é o desfecho de todas as coisas. É a noiva chegando ao seu auge, e é também o lado oposto do mundo chegando a expressar o próprio Satanás, e o diabo usando de tudo que ele tem para enganar. E o maior perigo nos últimos dias, a Bíblia diz, seria enganos parecidíssimos com a verdade. Tão parecidos que, se possível, enganaria o próprio eleito. Mas a noiva não é enganada, porque não é possível enganar o eleito. A noiva, ela tem seu coração já comprometido com Cristo. E quando uma mulher ela concebe do seu esposo, ela concebe um bebê no ventre, o ventre dela se fecha. E depois que o ventre se fechou, não pode conceber mais. Não é verdade? E assim é a noiva de Cristo. Se nós concebermos a palavra em nossos corações, o nosso ventre espiritual se fecha. Aí o diabo pode tentar jogar sementes do engano, o ventre está fechado. Algo está se gerando ali dentro. Não há perigo. Mas quando alguém está caminhando, daqui a pouco você vê que ele concebe de uma falsa doutrina, você diz, ele estava tão bem, ele tinha já concebido a palavra e agora se foi. Não, ele nunca concebeu. Porque se ele tivesse concebido a revelação, o ventre espiritual dele estaria fechado para qualquer outra coisa. Então, eu creio que nós, como povo de Deus, devemos realmente buscar de Deus esse selo que sela, de uma vez por todas, para que o Filho da promessa se manifeste em nossas vidas. Vamos ler a Bíblia em São João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara,
e secará, e os colhem, e o lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vamos ler junto. Se vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Podeis assentar. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Então vamos meditar sobre a nossa missão como noiva, como filhos de Deus. Qual é realmente a missão que Deus tem para mim, para você, cumprir nesses últimos dias que estamos vivendo. As crianças podem descer para a sua escola, né? Esperar as crianças descer para nós não perdermos a linha do assunto. Sempre é importante a gente, quando vem à igreja, estar muito atento à palavra, porque poucos segundos que você dispersa a sua atenção, você perde a linha e não consegue mais, porque o pregador continua trazendo a palavra e você perdeu uma parte dela, você não consegue montar mais. E aí você termina o culto e diz: não consegui entender, parece que o culto não foi inspirado. Então é importante a gente sempre estar atento, e quando você realmente entra no Espírito, quando o pastor está dizendo algo, você já sabe o que ele vai dizer lá na frente. Você que é conhecedor da mensagem, você que lê, você que estuda, você que tem participado, você sabe aonde a coisa vai caminhando. Então você começa a ficar na expectativa, porque você está no Espírito. E não tem como você não ser abençoado quando você está nessa condição diante de Deus. Então, reconhecendo a nossa missão, entendendo a razão de Deus ter nos chamado para uma mensagem tão pura, tão santa, tão preciosa. Você olha ao teu redor, muitas pessoas boas, muitas pessoas importantes, não conseguem ver o que você viu. Você não é mais inteligente do que eles, você não é melhor do que eles. Mas a Bíblia diz: não fostes vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Que privilégio Ele ter me escolhido, Ele ter te escolhido para ocupar esse espaço no plano dEle. Então, o que nós mais queremos em nossas vidas é não decepcionar a Deus na escolha que Ele fez, mas realmente cumprir com o propósito pelo qual nós fomos chamados. E o profeta pregou uma mensagem intitulada: por que é tão difícil viver uma vida cristã? Ele disse nessa mensagem que a razão das pessoas dizerem que é difícil viver uma vida cristã é porque elas não conseguem receber o Espírito Santo. E por não ter o Espírito Santo, se torna difícil ser um cristão, se torna difícil cumprir a missão pela qual fomos convidados, chamados. Mas deixa uma vez alguém ser selado pelo Espírito Santo, que vai ser difícil, não só difícil, vai ser impossível ele não viver uma vida cristã. Porque o Espírito Santo te guiará em toda a palavra, em todo o propósito, ele irá te guiar realmente na razão do porquê fomos chamados. Então, irmãos, quando nós compreendemos que temos uma missão, você foi chamado para algo. Você não foi chamado para somente se assentar nos bancos da igreja e ocupar um espaço aqui dentro. Você não foi chamado somente para compor uma quantidade numérica de um grupo chamado mensagem. Mas há uma missão para cada um de nós. E devemos olhar para nós mesmos e cobrar de nós mesmos, dizer assim: você foi chamado para um propósito. Não falhe em cumprir esse propósito.
Mas para nós conseguirmos alcançar este propósito e cumprirmos esta missão, nós temos que ter esta missão como uma meta em nossas vidas. Houve um tempo atrás, uma das Olimpíadas, que foi muito comentado sobre um atleta, creio que de natação, que conquistou todas as medalhas na modalidade que ele estava concorrendo. Havia diversas modalidades ali na natação. Todas ele conquistou as medalhas de ouro. Alguém poderia dizer, esse homem foi de sorte. Mas quando foram entrevistar ele, quando foram observar a vida dele, ali se explicava o porquê que ele conquistou todas elas. Porque ele se empenhou para aquilo. Ele realmente assumiu aquele compromisso como uma meta. Eu vou trazer a medalha de ouro. Eu vou conquistar o primeiro lugar. Mas quando você toma uma posição como essa, você também assume uma responsabilidade de preparar a situação que te leva a alcançar a vitória. E nessa preparação, você também assume que muitas coisas você terá que cortar da sua vida. Você terá que se privar de muitas coisas, que não são erradas até mesmo, mas que podem te atrapalhar no andamento desse objetivo que você quer alcançar. Por isso disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Um atleta, ele é privado, muitas vezes, de sair com seus amigos. Ele tem um técnico que cuida dele e que lhe dá as normas do que ele tem que fazer. Você tem que dormir tal hora, você tem que levantar tal hora pela manhã, você vai tomar no café isto aqui, depois você vai fazer tantas horas de exercícios, encerrando esse exercício você vai fazer isso, aquilo. Ele se torna realmente um prisioneiro de uma meta. E se ele cumprir aquilo, ele vai atingir. Por isso Paulo disse, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Mas como disse o pastor Febroni, se alguém dissesse, irmão Paulo, onde estão suas algemas? Não havia algemas visíveis, mas ele estava algemado no coração dele. Prisioneiro por uma meta, por um objetivo, que ele assumiu e que ele propôs levar aquilo até o final. Então, quando os amigos daquele atleta estavam bebendo suas cervejas, estavam se divertindo, ele não podia estar ali, porque ele tinha que cumprir a dieta dada pelo seu técnico. Ele tinha que se privar de muitas coisas. Quando você capta realmente, irmãos, a tua missão, e você torna esta missão uma meta em sua vida, você passa a seguir a dieta que Deus tem te dado. E esta dieta está diante de nós, porque temos uma mensagem que nos explica passo a passo como alcançar. E outra coisa, nos põe diante de nós uma quantidade de exemplos de pessoas que falharam no cumprimento dessas metas. E a Bíblia diz, estando nós rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, não temos desculpa para dizer, Senhor, eu errei porque eu não sabia como fazer. Você tem testemunhas de pessoas que fizeram errado e não alcançaram, e você tem testemunho daqueles que fizeram certo e alcançaram. Você pode olhar para os dois lados. Esses tomaram esse caminho e falharam. Esses tomaram esse outro caminho e acertaram. E aí está em você a opção de qual dos lados você vai querer tomar para seguir. Então, irmãos, nós só podemos alcançar algo pelo qual nós lutamos. Nós devemos parar, e eu tenho muitas vezes me decepcionado com pessoas que a gente vai aconselhar, procurar animar eles a ter uma vida espiritual melhor, a se comprometer mais com Deus, e eles querem pregar para nós. E dizer, e até censurar o pastor, dizendo o seguinte, para que
ficar correndo atrás. Quem é predestinado vai chegar. Quer dizer, não precisa você vir falar para mim que eu tenho que melhorar a minha vida. Um predestinado jamais vai perder a salvação. Você acha, será que alguém diz isso? Diz. Eles são enganados pelo inimigo que joga coisas certas. Mas eu vou ler para vocês aqui que o profeta diz que há um grande perigo em deslocar a palavra. É a palavra, mas aplicada no lugar errado, ela é morte. A predestinação é a palavra, mas se nós aplicarmos ela fora do seu lugar, ela causa dano para nós. Porque as pessoas pensam que um predestinado é alguém que Deus privou ele do direito da liberdade de decidir. Porque tem uma coisa, irmãos, o livre-arbítrio é algo que Deus deu ao seu povo. E se você pesquisar dentro das mensagens do profeta, você vai encontrar recheado de citações onde o profeta diz: Deus te deu livre-arbítrio, Deus te deu livre-arbítrio. Ah, mas não tem na Bíblia a palavra livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas tem escrituras que provam que Deus deu a liberdade ao homem de fazer o que ele bem quiser. A Bíblia chega a dizer assim: moço, goza com os prazeres da vida, faz o que o teu coração manda. Você já leu isso na Bíblia? Mas daí no final diz assim: mas saiba que terás que dar conta de tudo o que fizeres. Você tem liberdade de fazer o que quiser, porque o livre-arbítrio quer dizer a liberdade de você fazer as coisas quando você bem entender. Se Deus simplesmente escolhesse esses para a vida eterna, esse eu predestinei, então ele mesmo que não queira, ele vai ser. Esse aqui não predestinei, mesmo que ele queira, ele não vai ser. Irmãos, Deus não seria justo. E outra, Deus não teria prazer no coração dele em olhar do céu para você e dizer assim: ele está aqui. Mas ele nunca queria estar aqui. Ele está aqui porque eu obriguei ele a vir aqui. Deus não tem robôs. Robôs são máquinas sem sentimentos. Elas fazem tudo o que você manda. Ela faz tudo que é programado ali naquele computador. Há robô que até mesmo arruma a cama, estende o lençol e olha e vê se ficou uma ondazinha ali no lençol, ele volta, arruma melhor do que uma camareira. Mas ele não chora, ele não se alegra, ele não tem prazer, ele não tem tristeza, ele é um robô. Deus não queria nós como robôs, simplesmente fazendo o que ele mandou e pronto. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós decidirmos o caminho que queremos. Mas aí alguém diz: e onde fica então a predestinação? A predestinação fica na questão de Romanos capítulo 8, se não me falha a memória. Aos que antes conheceu, a estes também predestinou. Porque antes da fundação do mundo, Deus viu aqueles que desejariam a verdade. Deus não predestinou você porque viu que você era capaz, porque se ele fosse tomar como parâmetro a capacidade, ninguém seria predestinado. Aí que está a questão que confunde a mente do homem. Um sacerdote polido, engomado, Deus chamou ele de demônio, de sepulcros caiados. Uma prostituta coberta de pecado, que as pessoas viravam o rosto para ela, Deus fez dela uma filha dos céus. Por quê? Porque a visão de Deus não está na capacidade das pessoas, mas no desejo que está lá dentro. Deus viu naquela mulher, mesmo quando ela estava no pecando, que ela não queria aquilo. E você é testemunha disso, quando você estava no mundo. Quantas vezes eu vi irmãos dizer, irmãos dizendo assim, que voltava dos bailes, uma dor tão grande no coração, pensando: eu não deveria ter feito essas coisas que eu fiz. Isso não há algo dentro. Deus viu isso antes da fundação do mundo. E quando Deus viu que você o desejaria, o profeta diz assim, que Deus viu aqueles que desejariam ser salvos. Creio que é a mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Deus viu aqueles que desejariam ser salvos
E quando ele viu, disse o profeta, antes da fundação do mundo, aqueles que desejariam ser salvos, ele então disse: eu tenho que prover um meio para eles ser salvos. Porque ele viu que haveria alguém que desejaria, mesmo sem condição. E ele então predestinou a estes que desejariam. E predestinar quer dizer antes. Antes de tudo, ele selou o destino. E se tem uma coisa certa é isso: se Deus te predestinou para chegar, nada vai te impedir. Mas a prova de que tu é um predestinado é esta tua luta constante pela verdade. É você lutando, se esforçando, gemendo. Isso Deus viu antes da fundação do mundo e te predestinou e proveu um meio para você chegar. Não como um pecador, porque ninguém chegará como um pecador, mas ele se comprometeu em te ajudar a chegar à perfeição. Mas há uma coisa, irmãos: nós só lutamos por algo que nós temos por meta. E nós só vamos ter por meta algo que está em nosso coração. Se não está no nosso coração, irmão, não adianta o pastor dizer. Esse é o ponto que eu quero que vocês captem nessa manhã. Lá naquela empresa, às vezes o patrão estipula metas para os funcionários. E ao dizer assim, que há funcionários que vestem a camisa da empresa e aqueles que não vestem. Aqueles que não vestem, não importa o quanto o patrão estipule metas, eles não atingem as metas, porque nunca está dentro deles aquela meta para ser atingida. Mas aqueles que, como diz, veste a camisa da empresa, assume a responsabilidade da empresa como responsabilidade sua, eles são os primeiros a cumprir a meta. Não que sejam melhor do que os outros, é que está dentro deles. E você só pode lutar por algo que está no teu coração. E teus olhos são colocados na meta. E você vai em direção àquela meta. Mas há uma coisa: os teus olhos nunca serão colocados em algo que primeiro o teu coração não estiver naquilo. Por isso a Bíblia diz: do que o coração está cheio, a boca fala. Nunca teus olhos serão colocados em algo que o coração não esteja primeiro ali. Antes de pôr a mão numa coisa, põe teu coração naquilo. Aí você vai ver as coisas fluir diferente. Por isso diz a palavra do Senhor: ai daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. É melhor que não fizesse. Porque as pessoas às vezes fazem, colocam a mão para fazer, quando o coração deles não está naquilo. Então, quando você reconhece a sua missão, a razão pela qual você foi chamado, você torna aquela missão uma meta. Mas antes de tornar aquela missão uma meta, aquilo já estava no teu coração. Você concebeu aqui embaixo. Aí você luta por aquilo. Então, irmãos, por esta razão, por isso que muitas pessoas não conseguem vencer o pecado. Que muitas pessoas não conseguem viver a doutrina. Mesmo o pastor falando, mesmo o pastor chamando no escritório, além de falar de púlpito, chama muitas vezes no escritório, mostra, fala claramente com todas as palavras que poderia usar. Elas saem dali e continuam da mesma maneira, porque aquela doutrina não está no coração delas. E às vezes, muitos até na hora da pregação, vêm ao altar, chorando, e voltam para casa e continuam na velha vida, porque aquilo somente veio no intelecto, causou uma emoção, mas não chegou a descer aqui embaixo. Quando a doutrina da palavra, a missão pela qual você veio aqui, estiver no teu coração, teus olhos serão colocados naquilo, e aquilo se tornará uma meta para você. E nada impedirá você de alcançar isso. Nada. Aquela mulherzinha mexicana que o profeta conta, o bebê dela adoeceu, foi ao médico, às 9 horas da manhã, faleceu no consultório do médico. O médico estava ali examinando a criança, foi. O doutor, em vez de dar a receita do remédio, já pegou e deu o atestado de óbito.
morreu, 9 horas da manhã. A mulher pegou o bebê, trouxe para casa, aprontou o maior alvoroço, porque com certeza o marido queria chamar todos os parentes para o funeral, queria comprar o caixão, queria preparar o funeral. Ela disse: de maneira alguma, à noite o irmão Branham terá uma reunião, e o meu filho ressuscitará. Mas por que isso, irmãos? Porque aquilo estava no coração dela, e aquilo, quando estava ali, os olhos dela se colocou sobre aquilo como uma meta a ser atingido, e ninguém poderia impedir ela de atingir aquilo. Estava aqui dentro, não era no intelecto. O marido disse: mas o que é isso? Ela disse: eu ouvi pelo rádio que um homem cego de nascença recebeu a visão ontem na reunião do irmão Branham. E se Deus deu a visão a um homem cego, Deus trará de volta o meu filho. E à noite ela foi para a reunião. Chuva, frio, a criança rígida nos seus braços, coberto com um paninho azul. E vocês sabem, as reuniões do irmão Branham, havia cerca de 500 mil pessoas em determinadas reuniões. Era muita gente, era muito povo. E então, alguns podiam vir ao altar receber oração, os outros recebiam oração, então, em conjunto, e milhares, centenas eram curadas. Mas era um privilégio para aqueles que podiam vir até o altar. E então o profeta revelava os segredos dos corações deles. E aquilo era para ajudar a levantar a fé dos milhares que não poderiam vir ali. E no final o profeta fazia uma oração coletiva por todos e Deus curava. E a mulher chegou e não tinha cartão de oração, porque os diáconos, irmão Billy Paul, ele dava cartão de oração para poder haver uma ordem, senão todos queriam ir ao altar. E como que ele daria uma confusão? Um empurra. E ela chegou ali e disse: eu quero chegar até o pregador. A senhora tem um cartão de oração? Não tenho. Então a senhora tem que vir amanhã tentar um cartão de oração. Ela disse: não há como, meu bebê está morto desde as 9 horas. E eu não posso esperar para amanhã, tem que ser agora. Aí que os diáconos disseram: olha, o que podemos lhe fazer então? Nós transmitimos nossas condolências. Se o bebê está morto, a senhora não tem nada o que fazer aqui, volte para casa e encaminhe o funeral desta criança. Ela disse: não, eu vou chegar até ele, porque Deus vai ressuscitar o meu filho. E ela aprontou, disse o profeta, a maior confusão para cumprir uma meta que estava no coração dela. 300 homens, pensa, havia 300 homens para fazer a ordem da igreja, 300 diáconos, não conseguiram segurar uma mulherzinha. O Branham disse que ora ela subia por cima do ombro de um diácono, horas ela passava por baixo da perna de outro, e foi aquele alvoroço. Alguém correu até a plataforma e disse: irmão Branham, o senhor tem que fazer algo. Há uma mulher ali com um bebê morto nos braços, fazendo maior confusão. Temos 300 homens, não consegue segurar ela. No impulso, para resolver o problema, o profeta chamou o irmão Espinosa que estava e disse: irmão, desce até lá, ora sobre ela, e ela se sentirá aliviada e voltará para casa. Quando o irmão Espinosa desceu da plataforma, uma visão abriu-se diante dos olhos do profeta. A meta do coração daquela mulher moveu a Deus. Deus mostrou-lhe uma visão, e o profeta viu uma criança sem os dentinhos da frente sorrindo para ele. E o irmão Branham disse: irmão Espinosa, calma aí, pode se assentar, manda que a mulher venha até aqui. Quando ela chegou diante da plataforma, disse o profeta que ela caiu com seu rosário na mão, ajoelhada diante do profeta, disse: padre. E o profeta disse: calma, irmã, não precisa dessas coisas aqui, pode se colocar de pé. O irmão Branham pegou aquela criança nos braços, rígida, molhada, estava chovendo, e disse para o intérprete: não traduza o que eu vou dizer agora. E ele somente disse: Senhor, há poucos momentos atrás eu vi uma visão,
uma criança sorrindo. Porventura é esta, Senhor? E naquele momento ela esperneou em seus braços e voltou à vida. Tudo pode acontecer, igreja. Aleluias! Tudo pode acontecer quando você toma a missão que Deus te deu como uma meta. Mas antes de fazer isso, tem que estar aqui no coração. Antes de pôr a mão no que você vai fazer, põe teu coração naquilo. Antes de tentar viver a doutrina da palavra, põe teu coração naquilo. Ore sobre aquilo. Ame a palavra. Há pregadores que pregam e não têm efeito as pregações, porque eles não amam aquilo que eles pregam. E há outros que amam o que pregam, e a igreja, ou indivíduos, não vamos generalizar toda a igreja, mas indivíduos isoladamente não amam aquilo, não recebem aquilo como a palavra, então aquilo não faz efeito na vida deles. Mas você tem que admitir, você tem que compreender a meta, ou melhor, a missão que Deus te enviou a fazer nesta terra. E eu já disse e repito, a tua missão não é somente se assentar nesses bancos, se tornar um membro da igreja, trazer os seus dízimos, suas ofertas, tomar da ceia e compor um grupo chamado mensagem. Se você fizer isso da melhor forma, desta maneira, você pode, quando muito, chegar a uma virgem louca. Mas quando você vai além de um membro de igreja, você chegará a expressar a Cristo através da sua vida. E esta é a tua missão. É fazer a palavra se tornar carne em você. É fazer a palavra se manifestar através dos seus atos, do seu olhar, do seu falar. E o irmão Branham diz, quando a igreja entender essas coisas, ela se tornará um exército invencível. Agora, não vamos permitir que o diabo desfoque a nossa visão para outros lados, porque daqui a pouco vamos dizer que quando a igreja entender o mistério de alguém, entre aspas, então se tornaremos um exército invencível. Não, quando a igreja captar realmente o plano de Deus em vossas vidas, vida vivida, palavra manifestada, não no blá blá blá, mas no viver de cada dia. O maior testemunho que você dá, minha irmã, não é aqui entre a igreja, entre o povo, é lá nos teus vizinhos. Se o teu vizinho puder dizer assim, aquela vizinha realmente é uma cristã, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, realmente é alguém que serve a Deus, então você está aprovado, porque você está recebendo o testemunho de alguém de fora. Então, irmãos, Satanás, sabendo que para alcançarmos algo, primeiro tem que estar em nosso coração, e depois disso estar em nosso coração, aquilo torna-se uma meta. Satanás, sabendo disso, ele tem lutado desde Gênesis até aqui, para desfocar a visão das pessoas, para que elas não captem realmente a visão da missão pela qual Deus te chamou. E não pense que ele vem com coisas espantosas, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, o espírito do engano seria tão parecido com a verdade, que se possível enganaria o próprio eleito. Coisas parecidíssimas com a verdade, mas que desfoca o objetivo da missão pela qual Deus te chamou, da missão pela qual Deus me chamou. Satanás, sabendo que para que há algo para que você possa lutar, para que aquilo torne-se uma meta, primeiro tem que estar no teu coração. Ele tem tentado sempre, em todas as eras, desviar a atenção das pessoas, para que elas não captem a visão de Deus ao seu coração. Então elas estabelecerão diversas metas e não atingirão o alvo pelo qual Deus chamou. Sabendo desse perigo, irmãos,
de uma doutrina errada, desviar o foco da igreja, desviar a meta da igreja, Paulo disse para Timóteo: cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Paulo foi extremamente zeloso. Irmão Brando disse que Paulo é o exemplo de todo verdadeiro pastor. Veja que quando nem mesmo se aparentava o engano, ele já temia isso como profeta. Ele disse: eu sei que depois da partida, da nossa partida dentre vós, levantará entre o povo lobos que não terão piedade do rebanho. E ele disse: e eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam vocês enganados, e seus sentidos sejam corrompidos, e venham a se apartar da simplicidade que é em Cristo. E ao se apartar da simplicidade, porque Deus, irmãos, fez e faz as coisas tão simples, para que os mais simples possam entender. Mas é necessário, irmãos, que a missão de Deus seja captada por você, ou a tua missão, o que Deus tem para você fazer. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu quero ler sobre isso, que eu disse aqui, que o diabo, sabendo que para você ter uma meta, primeiro aquilo tem que estar no teu coração, ele então tenta perturbar, para que você não tenha uma visão correta das coisas, para que você conceba no coração algo torcido. E não adianta dizer: ah, mas é uma coisinha mínima. Irmãos, escuta isso aqui. Quando a palavra estava na totalidade, lá no Jardim do Éden, não deixe isso escapar, lá era 100% palavra. Um pequenino desvio causou todo o caos. No decorrer dos tempos, a igreja não tinha a totalidade da palavra, mas mesmo assim, aqueles que tinham a palavra da hora, mesmo não sendo a totalidade da palavra, eram salvos. Por quê? Porque era tudo o que Deus tinha, Deus estava restaurando. Estão captando isso? Lutero trouxe uma mensagem, irmãos, que hoje para nós é muito pequenininha, mas aqueles que creram na mensagem eram parte da noiva e estão esperando nós, e terão o mesmo galardão que nós temos. O Wesley trouxe mais luz, mas ainda não era a totalidade. Os pentecostais, então, chegaram a ser a casca, que é o mais próximo do grão, mas ainda não eram a totalidade. Mas mesmo eles não sendo a totalidade, eles eram o povo de Deus. Mas hoje, entenda você, esses irmãos lá de trás, mesmo não vivendo toda a palavra, eram salvos, porque eles viviam tudo o que eles sabiam. Mas hoje, Deus restaurou toda a palavra outra vez. E hoje, não se admite desviar 1 milímetro sequer. Porque quando a palavra agora tornou-se completa, um pequenino desvio volta à questão do Éden. Então você tem que ter toda a palavra. Por isso o profeta diz: diga o que está nas fitas. Não entende? Mas diga o que está nas fitas. Não põe suas interpretações. Eu vou ler isso daqui a pouco. Diga somente o que está ali. Não queira ser um sabe-tudo para ouvir as explicações da serpente, porque a proteção de Eva estava em ficar atrás de Adão. Mas quando ela quis ter uma entrevista particular com a serpente, para ter uma matéria de ciências, conhecer algo, e o diabo foi tão sagaz que disse: olha, se tu conhecer isso que eu vou te explicar, você se tornará tão graduada que você será como Deus. Pensa, irmão, alguém chegar a ser como Deus na questão do conhecimento, conhecendo o bem e o mal como Deus conhece. Aquilo despertou em Eva, e ela se assentou para ouvir. Mas será que foi algo que aconteceu? Não. Muitas vezes o diabo passou por ela. Muitas vezes o diabo foi cevando a coisa.
foi conseguindo confiança com Eva. E mesmo no dia que ele conseguiu dar o golpe, ele não começou já com a coisa avançada, não. Ele começou a falar coisas muito boas. Irmã Eva, que maravilhoso é o Deus que nós temos, não é verdade? Oh, sim, Deus é maravilhoso. Você tem visto o esplendor da natureza, a grandeza das coisas, como o amor de Deus se manifesta nisso. E o diabo deu uma aula, porque pensa quem era o diabo? Alguém que vivia antes de Eva. Ele estava com Deus antes de Deus fazer as coisas. Ele conhecia Deus. Ele era um anjo de luz. Ele conhecia muitas coisas. Ele era alguém que podia realmente trazer uma boa matéria que realmente chamava a atenção de Eva. E Eva foi ouvindo. E Eva foi rejubilando com muitas coisas maravilhosas. Quando Eva pegou o embalo da coisa, ele jogou a semente do erro. Quando Eva realmente estava glorificando pela grandeza e a bondade de Deus, a tal ponto que o diabo chegou a mostrar para ela que Deus era tão bom que nunca poderia fazer nada que entristecesse ela. Ele disse: mas Deus é maravilhoso, Eva, é maravilhoso. Não disse Deus que você podia comer de toda a árvore que está no jardim? Veja que Eva também conhecia o certo, porque mesmo na empolgação ainda ela pôde dizer a verdade, de sim, Deus disse que podíamos comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comêssemos, morreríamos. Quando ela disse isso, o diabo introduziu o engano e disse: certamente não morrereis. E essa palavra, certamente não morrereis, entrou no coração de Eva, sabe por quê? Porque o diabo já tinha preparado ela para receber uma palavra: não morrereis. Preparou ela com argumentos de que Deus é muito bom. Mas o profeta disse que Deus é bom, mas para ser bom ele tem que ser justo. E para ser justo ele tem que cumprir com a sua palavra. E Eva engoliu a interpretação e caiu. Mas hoje Deus trouxe, irmãos, a totalidade. E a missão da igreja é expressar a Cristo na mesma forma que Adão expressou antes da queda. E quando nós agora compreendemos que Deus trouxe a totalidade da revelação, devemos tomar o cuidado que Paulo disse: temo que assim como Eva foi enganada. Paulo sabia que um dia a palavra estaria na totalidade e que o diabo estaria outra vez tentando fazer com que a mulher, igreja, aceitasse outra vez um pequeno desvio. Certa vez o Mombrana foi caçar, vocês conhecem a história, com um amigo. E antes de caçar, ele foi testar o seu rifle. E ele deu um tiro no alvo, acertou o alvo. Então agora ele foi fazer o que ele sempre fazia: dar o segundo tiro dentro do primeiro tiro. E ele errou a bala uns milímetros do buraco. Ele se assentou e foi ajustar o rifle, a mira. Isso levou horas. Ele ajustava e atirava. Nada. Ele ajustava e atirava. E o amigo dele já estava caçando há muito tempo. Ele pegou aquele rifle, ele mandou para a empresa que fabricou e disse: não, esse rifle há algum erro de fábrica. Eles mandaram uma carta: Billy, está tudo bem. Mas o profeta sabia que se o primeiro tiro deu ali, o segundo tinha que dar dentro do primeiro. Não podia sair um milímetro fora. E ele estava tão ali, de repente ele caiu em si, que ele estava perdendo o dia dele. Poderia já ter ido caçar, ter matado o seu esquilo, porque o profeta respeitava a lei, não pense que ele não respeitava. Havia permissão para caçar tantos esquilos na época como hoje na questão de pescar. Ele matava aqueles que a lei permitia na época da caçada para a sua alimentação. E ele não pôde ir, porque ele ficou ali tentando acertar um tiro dentro do outro. De repente, ele ficou tão nervoso que disse: meu Deus, por que eu estou assim? Meu amigo está há tanto tempo caçando, eu estou aqui tentando dar um tiro dentro do outro. Aí ele ouviu a voz que disse:
eu te fiz assim. Porque Deus sabia que concernente à palavra é um tiro dentro do outro. Não pode ser 1 milímetro fora. Não pode ser nada. Tem que ser o que é, senão é morte espiritual. E assim como ele era alguém cuidadoso no natural, ele foi cuidadoso concernente à palavra. E ele nos ensinou a ficar com ela como está escrito. Nossos irmãos da era de Lutero, Wesley, pentecostais, não tinham a totalidade e eram salvos. Mas nós hoje temos a totalidade. Um pequeno desvio, estamos fora do arrebatamento. Mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra. Escuta isso aqui. Agora, em ordem para estudar as Escrituras, Paulo disse a Timóteo: estude-a corretamente. Escuta isso aqui. Distinguindo a palavra de Deus, a qual é verdade. Então, escuta aqui. Há 3 deveres nas Escrituras. Vamos dizer, 3 regras para você atingir a tua meta e acertar o alvo. Quais são? 3 deveres nas Escrituras. Em usar a palavra de Deus, há 3 coisas que você deve fazer. Agora, vamos estudá-las nos próximos 10 minutos. 3 coisas que você não deve fazer. Se você fizer essas 3 coisas, se você errar nessas 3 coisas, você não acertará o alvo, não cumprirá a missão pela qual Deus te enviou. E por toda a nação, seja onde for, que esteja nessa nação, tenha certeza de colocar isso em sua mente. Você está captando? O profeta diz, onde for. A mensagem veio a Chapecó. Então ele diz, tenha certeza vocês, igreja de Chapecó, em colocar isso em sua mente. Esses 3 pontos que ele vai ensinar para nós. Cuidando isso, nós vamos acertar o alvo. E por toda a nação, seja onde for que esteja nesta nação, tenha certeza de colocar isso em sua mente. Se você não tem uma caneta, você não deve fazer essas coisas. Nós lhe dizemos todo o tempo como você deve fazer. Agora, eu vou lhe dizer o que você deve fazer. Ora, você não deve interpretar mal a palavra. É um ponto. Quer acertar o alvo? Não interprete mal. O irmão Branda disse que ninguém tem o direito de interpretar. Pedro disse, a palavra do Senhor não é de particular interpretação. Se eu for tentar interpretar, eu vou errar. Só o profeta pode revelar. Revelar não é interpretar. Revelar é se você não soubesse o que estava aqui e eu tirar o véu, foi revelado, você vê o que tem. Interpretar é deduzir, é dizer eu acho, eu penso que seja isso. A Bíblia diz, só aos profetas foram dado o direito de revelar a palavra. Ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você diz, bem, eu creio que ela significa isto. Aí que está o problema. Eu creio que significa isso. Isso não tem nada a ver com o que você pensa, o que eu penso que significa. Ela significa simplesmente o que diz. Ah, mas temos que pegar as entrelinhas. Nós temos que pegar o que diz. Se Deus enviasse um profeta para deixar as coisas de uma maneira que precisasse alguém para revelar para nós, Deus teria uma mensagem inconclusa. E a Bíblia diz que na voz do 7º anjo, todos os segredos seriam revelados. De uma maneira que até os mais fracos de conhecimento teriam condição de entender. Não precisamos de ninguém para interpretar. Precisamos de pastores que coloquem a palavra como está diante de nós. Isso sim. Ah, mas Deus enviou os mestres. Sim, os mestres é para dizer o que está dito. Um mestre que vai ensinar matemática, ele não vai mudar a regra da matemática. Ele é mestre porque ele entende a regra. E ele vai dizer o que diz a regra. Se um pastor é um mestre, é porque ele entende o que disse o profeta. E vai dizer o que disse. Agora, quando ele diz que é um mestre, porque ele pode pegar coisas que não está e tentar adaptar aquilo, aí está o grande problema.
Ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você diz, bem, eu creio que ela significa isso. Ela significa simplesmente o que ela diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Você não deve deslocar a palavra. Aí está o segundo ponto. Não interprete mal e não desloque a palavra. Porque se você desloca, você pega uma promessa que é para hoje e leva ela para ontem. E diz que só foi para ontem. Você vai criar uma confusão. Então não desloque. Quando diz no tempo da tarde haverá luz, é para o tempo da tarde, é para agora. Quando diz antes da vinda, da segunda vinda, o Elias virá primeiro, é para agora. Agora, o que eles fazem? Deslocam e jogam lá para os dias de João Batista. Aí eles causam o problema. Você não deve deslocar a palavra. E se fazemos qualquer coisa dessa, isto jogaria toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. Observe. Vocês estão captando, irmãos? Observe. Interpretar mal a Jesus na forma de Deus em um homem, você faria dele um Deus trino. Está vendo? Interpretar mal Jesus na forma de homem, você faz dele um Deus trino. Jesus era Deus feito carne. Outra coisa é interpretar mal a palavra. Interpretar mal a Jesus na forma de Deus em um homem, você faria dele um Deus tirano de três. Interpretar mal a Jesus Cristo sendo a palavra, você faria dele um Deus tirano de três. Você faria dele a segunda pessoa de uma divindade. E para fazer isso, você faria uma confusão com toda a Escritura. Você nunca chegaria a parte alguma. Então, ela não deve ser interpretada de maneira errônea. Então, já vimos aqui duas coisas: não interprete e não desloque. Bem, através da era, nós começamos desde a fundação da primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão, a semente completa, lá no início. Então ela veio através dos pés, Lutero voltou através do Wesley, então dos pentecostais, as línguas e os lábios. Bem, agora está no olho profético de Malaquias 4. A mensagem veio vindo pelos mensageiros, começou pelos pés, que foi Lutero, e chegou agora no olho, a mensagem profética que enxerga os mistérios. E assim por diante. E agora, não há nada restando para isto vir, porém, ele mesmo pode entrar naquilo, porque esta é a última coisa que há. A seguinte é a inteligência, e nós temos nenhuma inteligência própria, é a dele. Vem, não temos nenhuma visão própria. Como pode um homem prever estas coisas? Ele não pode fazê-lo, é Deus, ele mesmo. Vem, está chegando a um lugar, e ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho. Então o corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada de seu lado, como Adão fez no princípio, ou melhor, como foi Adão no princípio. Então o cumprimento de toda a palavra é trazer uma noiva tirada do lado de Cristo, como Eva foi tirada do lado de Adão. Sim, Deus, isto colocaria toda a Bíblia em uma confusão. Quebraria o primeiro mandamento e eu faria um Deus pagão de três. Isso simplesmente arruinaria a Bíblia de uma maneira errada. Agora, aquilo é somente uma coisa. Quando cada escritura na Bíblia tem a mesma aplicação, você tem que colocá-la em seu lugar. E ao aplicá-la de uma maneira errada, você pode fazê-lo Deus em uma era, e na segunda e na era seguinte fazer dele uma história. Então as três coisas: não interprete mal, não desloque e não aplique errado as escrituras. Se fizer isso, o profeta diz, você fará uma confusão. Tome a palavra de Deus como ela é. Deus, irmãos, trouxe a palavra, a restauração completa, para mostrar para mim, para mostrar para você qual é a tua missão. E a tua missão é expressar a Cristo, fazer os mesmos sinais que Ele fez, não só na questão do poder para curar enfermos, mas principalmente na questão de viver uma vida correta.
Esta é a tua missão. Quando Jesus estava na terra, corporeamente, ele encontrava um paralítico, ele dizia: o que tu quer? Olha, eu quero andar, Senhor. Ele dizia: então ande. Ele viu o cego gritando: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí ele dizia: o que você quer? Quero ver. Então veja. Ele viu o leproso, e ele dizia: o que você quer? Ele: quero ser limpo. Então seja. Ali estava Deus em carne humana, fazendo todas as coisas, cumprindo a palavra. Mas chegou um momento, irmãos, principal, que era levar o homem à posição do Adão. Mas para isso, a vida que estava no Adão tinha que voltar, porque a vida que estava no Adão lá no início era a vida de Deus. Aquela vida foi tirada por causa do pecado. Deus trouxe a restauração completa da palavra, para que pudesse a vida dele vir sobre nós. E quando Jesus, ali na cruz do Calvário, ele expirou, o sangue dele jorrou, a vida que estava no sangue foi liberada, para voltar ao adorador. Porque antes, no Velho Testamento, se matava o cordeiro. O cordeiro era aspergido sangue sobre o adorador, mas a vida do cordeiro não podia vir sobre o adorador, porque era a vida do animal. Por isso o adorador voltava para casa com os mesmos pensamentos, com os mesmos pecados. Mas agora a vida do cordeiro, Cristo, foi liberada para vir sobre o adorador. E quando essa vida vem sobre nós, o que acontece? Nós passamos a expressar a vida de Deus. Esta é a missão pela qual Deus te enviou, irmãos, para que você expressasse a natureza de Cristo através de você, para que você fosse a expressão de um Deus vivente na terra agora. A palavra sendo expressada, a palavra sendo manifestada no teu falar, no teu viver, não algo no intelecto, mas algo no dia a dia, no caminhar, no levantar. Mas quando você entende que esta é a meta, que esta é a missão pela qual Deus te enviou, não para se assentar aqui somente, mas para expressar as mesmas coisas que Cristo expressou, para ter a mesma vida que Ele teve, você passa a lutar, irmãos, para que a vida dele venha para dentro de você. E essa vida que vem para dentro de você é o selo do batismo do Espírito Santo. Quando isso acontece, você passa então a expressar a Cristo. Na mensagem, a base fundamental para a fé, já vou encerrar em poucos minutos. No parágrafo 17, diz assim o profeta: e para que Deus colocou o homem aqui? Agora, nós poderíamos gastar muito tempo para essas indagações, mas não vamos fazer isto. Vamos somente dar este pensamento básico para esta noite. Então vamos orar pelos enfermos, porque talvez os ministros já falaram sobre isto. Agora, Deus, quando Ele fez o homem no princípio, Ele o fez superior a qualquer coisa na terra. Ele lhe deu jurisdição sobre tudo na terra, para controlar tudo. Ele controlava a vida animal, ele controlava a vida das aves domésticas, os peixes do mar, ele controlava os ventos, ele controlava a vida das plantas, ele controlava tudo. Qual era a missão do homem então? Ter domínio sobre todas as coisas. O homem foi feito um Deus secundário na terra. E a ele foi dado o poder de controlar todas as coisas, todos os elementos da terra. Adão era assim. A Adão foram dados esses grandes poderes, mas então falhou em si mesmo no poder que lhe foi dado. E Adão podia falar com o vento e o vento pararia. Ele podia falar com as árvores e elas lhe obedeceriam. Ele poderia falar com a vida selvagem e ela lhe obedeceria. Ele poderia falar com as águas, seja o que fosse, tudo obedecia a Adão. Agora, este foi o princípio do homem, foi sobre isso que Deus lhe deu poder. Tudo na terra,
Agora, ainda que com a queda ele tenha perdido aquele poder, e então ele se tornou inconsciente do fato. Adão tornou-se inconsciente da missão dele. Vocês estão conseguindo acompanhar? Amém? Adão tornou-se inconsciente. Ele foi atingido por uma amnésia. Amnésia é uma doença que faz você esquecer suas origens. Ele esqueceu, uma amnésia espiritual. Ele não sabia qual era a missão dele. Agora, a natureza judiava dele. Antes ele podia dizer: para, vento. Água, deixa eu caminhar por cima de você, que eu preciso passar para o outro lado. E ele caminhava. Mas quando ele saiu fora da palavra, por uma pequena interpretação, ele tornou-se inconsciente da missão dele. Vocês estão vendo o perigo, irmãos? Nós não podemos sair fora da linha, porque senão nos tornaremos inconscientes da razão pela qual Deus enviou essa mensagem, que é tornar a palavra viva em você, os frutos, a manifestação da palavra. Fé de rapto, o batismo do Espírito Santo, o maior sinal, o maior mistério, Cristo em vós. Vamos aqui. Ele poderia, e Adão podia falar com o vento. Então, agora, esse foi o princípio. E então ele se tornou inconsciente do fato, depois de perder seu poder. Então, seu poder, seu relacionamento e amizade, perdeu. Companheirismo com o pai. Então ele perdeu aquilo. Então todos os seus grandes canais foram obstruídos e ele não podia continuar. Nesse momento, há muitos irmãos nessa nação e fora desta nação acompanhando, ao vivo. O que falamos aqui, ao mesmo instante eles estão vendo lá, porque há um canal que liga, o canal da internet, o meio da tecnologia. Mas se for rompido algo ali, o canal, a ligação, lá naquele monitor que ele está assistindo, ele perde a conexão com aquilo. Ele não pode mais ter conexão com o que está sendo feito aqui, porque o fio desconectou-se do monitor. E as informações agora não podem chegar. Foi o que aconteceu com Adão. Ele perdeu o canal que ligava a Deus, foi obstruído. O fio foi desconectado. E aí não adianta. Ele perdeu a consciência do que, porque ele estava aqui. Mas lembre-se, qual é a tua missão? Voltar a fazer o que Adão fazia antes da queda. Para isso Deus trouxe uma mensagem de restauração. Olha o que ele diz aqui. E Adão, ou melhor, agora, o que Adão era em Deus, Cristo nos tem redimido de volta para aquilo. Você pode repetir comigo? Agora, o que Adão era em Deus, fala. Cristo nos tem redimido de volta. O Calvário, irmãos, não trouxe só o perdão para nós. O Calvário trouxe o perdão, mas o Calvário trouxe os direitos perdidos. E Deus provou isso através do ministério do seu profeta. E o irmão Branham disse: o que vocês virem partes no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. Virá em totalidade. Esta é a tua missão, esta é a minha missão. É fazer aquilo que Adão fazia antes da queda, é ter domínio sobre todas as coisas. Mas para que isso possa, essa meta ser atingida, primeiro tem que estar no teu coração. O diabo, sabendo disso, ele tenta desfocar a visão para outros lados, mas tem a sua visão focada no que disse o profeta. Tem o novo nascimento. Esse é o canal para que a palavra se manifeste em você. É nascer de novo, é tornar-se uma nova criatura, é ser cheio do Espírito Santo. Não há outra receita. Não há outra receita. E Adão
nunca teve que estar doente, nunca teve que morrer, ou nunca tinha que morrer. Ele nunca teve uma preocupação, ele nunca teve uma dor de cabeça, ele nunca teve medo. Coisa linda, maravilhosa é alguém numa situação dessa, nunca ter dor de cabeça, nunca ficar doente, nunca morrer, nunca ter medo. Assim era Adão. E essa é a tua missão, chegar a esse ponto. Está captando? Você não foi chamado para somente se assentar nesses bancos, você foi chamado para fazer isso se cumprir na sua vida. Mas isso só se cumprirá se isso for uma meta sua, e só será uma meta se isso estiver no seu coração. Ele nunca teve uma dor de cabeça, ele nunca teve medo, ele simplesmente se aconchegava nos braços do Pai como uma criança, e seja o que for que ele pedisse, ele tinha aquilo. Tudo o obedecia, porque ele era um filho de Deus. O filho é herdeiro de todas as coisas. Agora, quando o homem caiu, ele perdeu isso. E o que ele perdeu na queda, Cristo veio como um redentor. Você alguma vez já parou para pensar sobre o que Cristo redimiu para nós? Ele nos deu a vida eterna. Ele nos trouxe sobre o que Cristo redimiu para nós. Ele nos deu a vida eterna, Ele nos trouxe de volta ao eterno companheirismo e relacionamento com Deus, para sermos seus filhos e filhas novamente, para restaurar tudo que Adão perdeu na queda. Essa é a tua missão, esta é a minha missão, que eu acabei de ler no início da pregação aqui. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quantos já colheram uvas aqui? Ou pelo menos um cacho na sua vida? Levante sua mão. Todos. Agora eu pergunto, quantos de vocês colheram um cacho de uva lá no tronco da videira? Alguém? Não. Aonde você colhe os frutos? Nos galhos. Captou então qual é a tua missão? Produzir os frutos que está no tronco. É o que eu disse antes, quando ele estava na terra corporeamente, ele produzia os frutos. Mas agora, ele vai para a cruz, ele derrama o sangue, ele diz para os seus discípulos: vão a Jerusalém, até, em outras palavras, até que a minha vida venha sobre vocês. Porque o Espírito Santo que veio sobre eles, era a vida de Cristo sobre os seus discípulos. Para que a vida veio? Para expressar os frutos que estavam no tronco. É você que temos que expressar. Essa é a nossa missão, igreja. Mas não vamos cumprir isso se não tivermos isso por meta. Não teremos isso por meta se não tiver em nossos corações. Vamos lutar por isso. Vamos nos privar de muitas coisas que atrapalham. Você não consegue ver a doutrina, é porque não está no teu coração. É porque a vida de Cristo não está em você. É um galho sem fruta. Mas ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. É dos ramos que saem os frutos. É de mim, é de você que os frutos têm que ser manifestados. E é uma coisa, irmãos, isso aqui não é interpretação, isso aqui não é teologia, isso aqui é vida vivida. Frutos é vida vivida. Os cientistas têm suas teorias, mas não conseguem dar vida a um capim morto. É questão, irmãos, de vida prática. É o que o pastor pregou outro dia aqui. Vida prática. Viver. Não falar, mas viver. Ser galhos frutíferos. Quando você atinge, você reconhece a tua missão. Você reconhece para que foi enviado. Haverá uma noiva que irá captar isso, e que não terá sua visão distorcida, e que chegará a ser uma super raça. Haverá. Que tal você, irmã, quando namorava, não havia internet, não havia telefone, havia o que? Carta escrita. Você não ficava feliz quando recebia a carta dele?
Você sabia que Jesus escreveu uma carta para ti? Sim! A carta aos Efésios, a carta aos Romanos, sim, foi uma das cartas, mas ele escreveu uma recente agora. Ele escreveu uma recente, e eu vou ler para vocês e vou encerrar. Porque ele disse ao nosso profeta: pegue a caneta e escreva uma carta para minha noiva. Vamos ver o que ele disse nessa carta. Nós já estaremos encerrando. Será que eu não dobrei a página? Já vamos encontrar aqui. Eu dobrei, e ali no escritório eu abri e fechei. Alguém lembra a página, pastor Darcy? Para nós não tomarmos muito tempo. Deus tem, irmãos, ele disse assim: uma noite, o profeta disse, uma noite, enquanto eu estava buscando ao Senhor, o Espírito Santo me falou para pegar uma caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito me deu uma mensagem para a igreja. Eu desejo trazê-la a vocês. Quer dizer, eu quero ler a carta para vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. Vamos ler a carta então, vocês querem ouvir? Amém. Aqui está o que eu estou tentando lhes dizer. Começou a carta. A lei da reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie. É Jesus falando isso. De acordo com Gênesis 1:11. E disse Deus: produza terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta, e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, lá atrás, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Nesses últimos dias, olha o que Jesus está dizendo para você. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será super igreja. Amém? Essa é a tua missão. E ela será super igreja, uma super raça. Aleluias! À medida que se aproxima dele, na noiva, eles serão tão semelhantes a ele, até que até mesmo serão a sua própria imagem. Isto acontece para que sejam unificados com ele. Ele será um. Eles serão a própria manifestação da palavra de Deus vivo. As denominações, a semente errada, não pode produzir isto. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mensagem dá origem a um produto híbrido. Esta mestiçagem, melhor dizendo, lá das denominações, a mistura, dá origem a um produto híbrido. O primeiro filho Adão foi a palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada, para se reproduzir, para reproduzir um outro filho de Deus. Porém ela caiu. Isso é Jesus dizendo, Bruno escrevendo. Ela caiu por meio da hibridização. Ela o fez morrer. Ao segundo filho, Jesus, olha agora, também uma palavra semente de Deus falada foi dada. Uma noiva como foi dada a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu, lá em Niceia. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e viveria, ou então duvidaria da palavra e morreria, ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Deus presenteará, olha agora aqui, ó. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem
de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva, e através deles será cumprido, pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. A palavra da promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para Ele mesmo ser manifestado. Deus manifestado, Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxe a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, amém? Pois ele é a cabeça deles e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. É bem longa aqui, irmãos, eu vou parar por aqui. Vocês leiam em casa depois. Mais um pouquinho. Notem a harmonia do Pai, do Filho. Jesus nunca fez nada sem primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra sua palavra de vida, ela a recebe. Ele nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tenho assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguarda, ela chega à plena colheita, servindo a seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disto, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora, ele cumprirá antes da noiva. Ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Então, este é, irmãos, a tua missão. Cumprir tudo que está na natureza de Cristo. Mas é necessário que você capte esta visão. É necessário que você tenha esse objetivo. Mas antes de você ter esta meta, ela tem que estar no teu coração. E se você está nascido do tronco da videira, você produzirá segundo a natureza da videira. Eles aí fora querem se enxertar, e Deus permite, e eles se enxertam. Se você enxertar um galho de limão num pé de laranjeira, ele vai produzir limão, mesmo vivendo da vida da laranjeira. Mas se um galho nasce do tronco, produzirá segundo a espécie do tronco. Por isso aqui disse na carta à noiva, ele disse o seguinte: cada semente produza segundo sua espécie. Se há semente da palavra em você, produzirá segundo a espécie, segundo a natureza da palavra. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. Você captou qual é a missão que Deus te chamou na terra? Você pensa às vezes que Deus te chamou para entender o batismo, entender sobre a ceia e vir aqui frequentar os cultos? Sim, isso foi uma das razões que Ele te chamou. Mas há uma missão especial. E essa missão especial é a mesma missão que Maria tinha. Maria tinha a missão de dar à luz ao filho. Deus te chamou para dar à luz a palavra.
para que você possa conceber, para que você possa dar à luz aos mesmos frutos que Cristo deu enquanto esteve aqui. Eu sou a videira, vós os ramos. Se você é um galho desta videira, legitimamente ligado nele, nascido dele, você produzirá os mesmos frutos. Foi redimido a você na cruz os mesmos direitos que Adão tinha. Então, irmão, olhe para dentro de você. Não tenha medo do que tem que vir pela frente. Então somente tenha teu coração fixo em Cristo. Busque o Espírito Santo. Busque o novo nascimento. Seja cheio do poder de Deus. E deixa que essas coisas vai fluir da sua vida. A natureza de Cristo vai ser expressada. E há uma coisa. Depois de você expressar a Cristo neste mundo, Ele te levará. Você estará com Ele para toda a eternidade. Senhor nosso Deus e Pai, esta é a Tua palavra. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de William Branham, é a palavra do Senhor. É Teu sentimento expressado para nós, Pai. Para isso o Senhor enviou a mensagem, para nos restaurar de volta ao princípio. Mas lembramos aqui, Pai, que lá no princípio, um pequeno desvio tirou eles do objetivo. Nós estamos agora com a totalidade da palavra revelada. Se ficarmos com ela, então ela se cumprirá como o Senhor prometeu aqui, Pai, e seremos uma super raça. Oh Deus, seremos a expressão do Deus vivente sobre a terra. Pai, ajuda a tua igreja, que cada um possa entender a missão pela qual o Senhor os chamou, e que eles possam produzir os frutos pelo qual a palavra foi enviada. Deus, a hora é tardia, é a hora de espessa escuridão ali fora, é uma hora de perigos, mas Senhor, ajuda a tua noiva, para que ela possa, Senhor, somente ouvir a tua voz nesta hora tardia, que ela possa buscar a liderança do Espírito Santo, que ela seja nascida de novo, que ela seja cheia do Espírito Santo, que ela não tenha sua visão desfocada, Pai, mas que ela tenha a visão focada no alvo. Deus, eu oro pelos meus irmãos aqui. Tu sabes, ó Deus, como isso veio forte em meu coração, queimando em minha alma. Pai, nos ajuda a isso, nos guarda nessa hora final. Guarda tua noiva sobre a face da terra, Pai. Um dia Paulo disse, eu temo que haja um engano como Eva foi enganada. Mas Senhor, nos protege. Protege o teu povo. Faz com que possamos captar a linha do teu Espírito. Não deixa, Pai, nos tornarmos acovardados diante desta missão, diante desse objetivo tão grande. Deus, ajuda, Pai, cada um de nós, antes de colocar nossa mão para fazer algo, nos ajuda a colocar o nosso coração. Então ajuda que essa palavra desça ao nosso coração, a revelação, Pai, o propósito pelo qual a palavra foi enviada, a missão pela qual o Senhor nos chamou, para manifestar Cristo através de nossas vidas. Deus, eu oro agora, Pai, confirma isso no coração desta igreja, confirma isso no coração daqueles que ouviram e vão ouvir isso. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu entrego em tuas mãos esta palavra, para que o Senhor possa agora, Pai, dar continuidade, Pai, e a cuidar dela, para que ela possa produzir os frutos pela qual foi enviada. Em nome do Senhor Jesus lhe pedimos. Toma agora nossas vidas, toma a palavra, Pai, e faz ela frutificar em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Que você possa voltar para casa meditando nisso. Você que tem a mensagem, a base fundamental para a fé, leia. Se alguém não tem, procura ter ela. Se você que nos assiste não tem, entre em contato conosco. Nós vamos enviar para você a mensagem, a base fundamental para a fé. Aqui está o propósito pelo qual Deus nos chamou, para voltar a ter de volta
o que Adão perdeu. Mas tenha a tua fé focalizada no alvo. Deus os abençoe. Pode saudar cada um ao outro. Estamos despedidos em nome de Jesus.